queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado, que me ainda falta? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Então, por causa da riqueza que ele tinha, que ele não quis abrir mão, ele deixou de ter uma oportunidade de seguir Jesus. Jesus falou: vem e segue-me, depois de fazer isso. Mas ele preferiu ficar com as propriedades dele. Continuando. O perigo das riquezas. Então disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isso é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Aqui Jesus fala para os seus discípulos os perigos das riquezas e explica por que é tão bom o que eles estão fazendo, o que vai trazer de bom para eles, o que eles fizeram em nome de Jesus, que foi deixar tudo que eles tinham para trás para seguir ele, que foi exatamente o que o jovem não quis fazer, porque ele preferiu os bens materiais dele. Agora vamos lá para Lucas 16. Mas antes, queria dar um exemplo, que é sobre a parábola do filho pródigo. Todo mundo conhece, certo? Ok. Yes. Alguém pode me falar o que foi que tentou o filho para pegar uma parte da herança e já sair para a cidade? O que tentou ele, tipo, não consigo esperar, quero isso agora. Dica. É sobre o que a gente está falando agora. A riqueza. Isso. Uau! Yes! Ele se sentiu tentado pela riqueza da herança do pai dele, tanto que não pôde esperar, e não só isso, como pegou e gastou tudo com coisa que não devia. Então vamos continuar lá em Lucas 16, a parábola do administrador infiel. Disse Jesus também aos discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Então, mandando-o chamar, lhe disse: que é isso que ouço a teu respeito? Presta conta da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Disse o administrador consigo mesmo: o que farei, pois meu senhor me tira a administração?
trabalhar na terra não posso. Eu sei o que farei, para que, quando for demitido da administração, me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves a meu patrão? Respondeu ele: 100 cados de azeite. Então disse: toma tua conta, assenta-te depressa e escreve 50. Isso. Depois perguntou a outro: tu, quanto deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo. Disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. E elogiou o Senhor, o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Isso é muito importante e é uma verdade absoluta. Os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Uau! Os jovens de agora, o que eles mais querem? Pra onde eles vão? O último incidente responde exatamente essa pergunta. Funk, coisas que desagradam a Deus. Agora, olha até onde esses jovens de 14 anos, minha idade, até onde eles foram só pra ir um bailezinho funk. Olha, se alguém chegasse em mim e falava: ó, daqui a localização do baile funk, vai lá. Eu não saberia ir. Eles são, não que eu seja um filho da luz, ó, mas também não sou um filho do mundão, assim. E Uau! não sou tão hábil. Yes! Continuando. E eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazer amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Agora todo mundo presta atenção. Né? Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Então, se você já quer começar lá de cima, você se converteu há uma semana atrás, você já quer... já quero virar missionário, eu quero ir no Amazonas, eu quero pregar na rua, eu quero ir pra não sei aonde. Vamos lá. Isso, Yes. é o muito, certo? Sim. Mas agora você acha que Deus vai confiar em um filho pro muito, sendo que ele ainda nem provou o que ele consegue fazer com pouco? Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas da origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Então, se você não consegue nem usar a sua riqueza que você conseguiu no mundo, assim, trabalhando, por exemplo, como professor de educação física, se você não souber administrar esse dinheiro para coisas pequenas, coisas mundanas, coisas físicas, o que você acha que Deus vai te dar para você administrar? As riquezas dele. Você acha que ele vai dividir as riquezas dele com você, que não sabe administrar suas próprias riquezas? Uau! Uau! Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, do mundano, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se voltará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Agora, você, a partir de hoje, toda a sua escolha, você vai separar em 2 possibilidades. Uma vai ser o que o Senhor, na vontade dele, é certo, e o outro vai ser o que a riqueza está te falando que é certo. Por exemplo, ter um filho é muito caro. Até hoje você gasta dinheiro comigo, 14 anos de imposto, só pagando dinheiro, trabalhando duro. Agora, se você tivesse ouvido a riqueza, eu nem estaria aqui.
Uau! Mas como você deu ouvidos a Deus, Uau! você serviu a Deus que te disse que era hora de ter um filho. É por isso que eu tô aqui hoje. Uau! Amém? Amém. Sirvam somente a Deus. Lá no Lucas, ainda 16, 19. O rico e o mendigo. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Um burguês de hoje em dia. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. Ficava na frente da porta do rico. E desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até mesmo os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, chamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, e tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho a fim de não virem também para esse lugar de tormento. Então nessa hora, no inferno, o rico já estava pedindo para Abraão mandar ajuda para ajudar os 5 irmãos do rico, para que eles não fossem na mesma situação dele, que ele está agora, em tormento, no inferno. Aí olha o que Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for-te com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então, Abraão quis dizer o quê? Que antes mesmo dele pedir ou saber que ele ia pedir, Deus já tinha mandado Moisés, profetas, para falar sobre ele para nós, dar testemunho, para que a gente conseguisse estar com Deus. Mas o rico não entendia isso. Ele achava que o único jeito era mandando um morto acordar. E Abraão respondeu que se eles não vão ouvir a Moisés e aos profetas, tão pouco vão ligar para se um morto levantar na frente deles. Uau! Vou encerrar a palavra por aqui. Vamos fazer uma oração. E é isso.